Então, vejam comigo, por gentileza, no versículo 3, que ele começa então a mostrar porque os ímpios não gostam desta mensagem, e eles querem destruir esta mensagem. Olha o que está acontecendo, verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte: os falsos mestres virão quando? Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas os últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Jesus Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda: acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres. Agora, a primeira coisa que o que Pedro está nos informando é o seguinte: se a doutrina está errada, a vida está errada. O verso 3 diz que eles vêm com os seus escárnios, eles são escarnecedores, e vêm com seus escárnios andando segundo as próprias paixões. Por que isso? Porque a teologia determina a ética. Ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo ser santo. Não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Se a doutrina está errada, o comportamento é errado. É por isso que os falsos mestres têm uma teologia ruim e têm uma ética ruim. Agora, qual o problema desses falsos mestres? Vamos entender que Pedro está tratando da segunda vinda de Cristo. Então, qual o problema deles? Qual o erro deles? Qual a falsa doutrina deles? Versículo 4, compare comigo aí, dizendo, o que eles estão dizendo? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem vocês que o ensino dos falsos mestres é: que coisa, que bobagem esse negócio de segunda vinda. Isso não existe. Isso é fantasia. Isso é quimera. Isso é utopia. Isso não vai acontecer. Isso aí é uma invenção. Essa expectativa, essa esperança é vã. Isso não tem sentido, ele não volta não. O grande problema aqui, irmãos, é que os falsos profetas põem em xeque a veracidade da palavra de Deus. Eles colocam em xeque a credibilidade da palavra de Deus. Eles estão dizendo que o que Deus disse na sua palavra, as promessas que Ele fez, são vazias, não são dignas de confiança. Então, percebam vocês que os falsos mestres estão fazendo uma leitura errada das Escrituras e fazendo uma leitura errada da história. Como é que Pedro vai encarar, como é que Pedro vai entender esses falsos profetas? Como é que Pedro vai fazer essa leitura? Veja comigo o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, então preste atenção aqui. Os falsos mestres não têm esquecimento por falta de memória. Aliás, o ateísmo não é uma questão intelectual, o ateísmo é uma questão moral. Os homens rejeitam a verdade, sufocam a verdade, tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar de conduta. Preste atenção nisso: quando uma pessoa vive uma vida errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele, para justificar o seu comportamento errado. Como eles não querem mudar de vida, como eles querem viver nas suas paixões, como eles querem viver nos seus devaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles começam a dizer: não, então não vai ter juízo, porque se tiver juízo eu estou encrencado. Então não tem juízo, então não tem segunda vinda, então não tem eternidade, então não tem céu, então não tem inferno, para justificar o comportamento moral desviado e desregrado que eles vivem. Mas Pedro está dizendo o seguinte: eles têm um esquecimento deliberado. Eles não são honestos intelectualmente. O problema deles é moral. Bom, qual o argumento que Pedro vai usar para refutar esse esquecimento deliberado dos falsos mestres? Pedro vai citar 3 coisas. Primeiro, Pedro vai dizer que esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Pedro vai dizer: o mundo foi criado, e criado pelo poder da palavra de Deus.
Aí notem comigo que no versículo de número 6, ele vai dizer a segunda coisa: esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio pela palavra de Deus. Terceiro, olha comigo por favor, versículo 7, ele diz que esse mundo que já foi julgado no dilúvio, pelo poder da mesma palavra que criou o mundo, também vai passar por um outro julgamento, o julgamento final, do juízo final, e esse mundo vai passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então preste atenção no que Pedro está dizendo. Se os falsos mestres vêm para colocar em xeque a credibilidade, a integridade da palavra de Deus, Pedro está dizendo para eles: olha, pois bem, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é confiável, vocês estão dizendo que a palavra de Deus não merece confiança. Pois entenda uma coisa: o mundo foi criado pela palavra de Deus, o mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus, e o mundo será julgado no juízo final pela palavra de Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eterna, ela é poderosa. Podem os homens se levantar, podem os críticos se levantarem, podem os céticos se levantarem, podem as fogueiras arderem, e a palavra de Deus, sobranceira vitoriosa, prosseguirá a sua marcha. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Pois bem, agora vamos entender o que Pedro agora vai nos ensinar. Veja você, no versículo 7, que Pedro está dizendo que os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo. Se o primeiro juízo do dilúvio veio em água, o segundo juízo virá em fogo. Mas chama a sua atenção agora para o versículo 10. Você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o 12, vamos juntos. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Eu confesso para vocês que, por mais fantasiosa que seja a mente humana, eu não vi ainda, e acho que não vou ver, um filme de ficção que possa representar essa cena que Pedro está descrevendo aqui. Este ano o ano passado, final do ano passado, nós ficamos assim, perplexos, e esse ano também, começo do ano, com o terrível incêndio que atingiu a Austrália. Também alguns incêndios na mata úmida da Amazônia, região amazônica. Há pouco tempo, o mundo ficou perplexo diante da Catedral de Notre Dame em Paris, que arde em chamas. Agora, você já imaginou um incêndio global? Você já imaginou um incêndio que vem de cima e que sobe de baixo? Você já imaginou um incêndio onde os céus começam a derreter? Onde as colunas do universo começam a se abalar? O teto começa a cair? E embaixo tudo está pegando fogo? Os céus e a terra entesourados por fogo, os elementos abrasados se derretendo. Você já imaginou isso? Você já imaginou essa cena que está escrito aí, por favor, perceba no versículo 10, também a terra e as obras que nela existem, prédios, monumentos, edifícios, palácios, casas, apartamentos, tudo aquilo que o homem fez, que a arquitetura montou, que a engenharia inventou, tudo aquilo que é sólido, que é bonito, que encanta os olhos, que custa muito dinheiro, tudo isso vai derreter. Esta cena está para lá de qualquer filme de ficção. Talvez não com segurança, ninguém na Bíblia descreveu esse dia de uma maneira tão dramática como Pedro está descrevendo. Bom, mas qual era a pergunta dos falsos mestres para questionar a palavra de Deus? Onde está a promessa
da sua vida. Então, como é que Pedro trata desse assunto? Olha a resposta de Pedro. Versículo 8, vamos ler junto comigo? Vamos lá? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha. Eu só consigo lidar com o tempo em passado, presente e futuro. Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus é o eterno no agora dele. Então esse negócio de ficar contando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, é nosso. Deus é tudo no seu eterno agora. Mas permanece a pergunta dos falsos mestres ecoando às vezes no nosso coração: onde está a promessa da sua vinda? Por que é que não veio ainda? Pedro responde essa pergunta. Olha o versículo 9 comigo. Vamos ler juntos com voz bem clara, bem alta, vamos lá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que se ao nosso modo de ver ele está demorando, é porque Deus é tão longânimo que não quer que você pereça, mas seja salvo. Agora preste atenção que Pedro não está ensinando o universalismo também. Pedro não está dizendo que Deus espera que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, não. Ele está falando aí do seu povo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para quem? Para convosco. O que significa isso? Deus tem um povo, a quem Ele escolheu na eternidade, por quem Jesus morreu na cruz. E esse povo precisa ser chamado para o Evangelho. Chamado por Evangelho. Você acha que Deus tem muito povo em São Paulo? Essas pessoas precisam ser chamadas para o Evangelho. E Deus é tão longânimo que Ele está dando uma oportunidade para que essas pessoas escutem o Evangelho, sejam salvas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em quem se arrependa e viva. Bom, mas então alguém pode fazer a seguinte colocação: bom, então quer dizer que se vai demorar, ou eu preciso esperar para que as pessoas se convertam, deixa eu ficar numa boa, numa nice, tranquilo, dormindo em berço esplêndido. Já estou cansado de escutar quem falou: olha, pelos meus cálculos dos mapas proféticos que eu tenho nas mãos, tem gente que tem um calendário e a maquininha na mão, Jesus não volta nos próximos 500 anos. Deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós tem direito de pensar assim. Paulo esperava a segunda vinda de Jesus, e Paulo era um bom teólogo. Vocês acham que era um bom teólogo? Esperava a vinda de Jesus para os seus dias. Os pais da igreja esperavam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os reformadores esperavam a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os puritanos da Inglaterra esperavam a volta de Jesus para os seus dias. Você e eu precisamos esperar a volta do Senhor Jesus para os nossos dias. Então Pedro vai alertar no versículo 10, ora, virá entretanto o dia do Senhor como ladrão. Em outras palavras, fique esperto, não cruze os braços, não deixe a vida levar você, não, reflita, porque na hora que você não espera ele vem. Cuidado, vigie, leve Deus a sério, acerte a sua vida com Deus, não deixe que esse dia pegue você de surpresa. Você não é filho das trevas, você é filho da luz, você não fica despercebido como as virgens nécias, você tem azeite nas suas lâmpadas, e você aguarda ansiosamente que ele volte.